Introduzindo da seguinte forma: a importância da delimitação de sistemas sociais para Guerreiro Ramos, né, é claramente demonstrada pela sua preocupação em estabelecer um modelo de alocação de recursos que contemplasse os vários enclaves da vida humana associada. Nas palavras do próprio Ramos, a Revolução Industrial, aspas, produziu as condições necessárias para o mercado assumisse o papel regulador da política, transformando-se num sistema autônomo de relações, ao qual a sociedade em geral se tornou progressivamente subordinada. A partir daí, constata ele, os vários tipos de orçamento e outros instrumentos de alocação de recursos que o governo utiliza, e aí eu digo governo em termos de governos, de um modo geral, os governos de quase todo mundo, que os governos se utilizam para promover o desenvolvimento, e aí esse desenvolvimento entre aspas, tem sido elaborados do ponto de vista exclusivo do mercado. Embora publicados há mais de 40 anos, essa questão, mais de 40, tem mais de 40 anos o livro dele, essas observações continuam bastante atuais. Para ficarem apenas um exemplo, muito discutido hoje em dia, eu cito a coprodução do bem público, assunto ao qual eu tenho me dedicado nos últimos anos. E que, pela própria natureza da coprodução, um modelo organizacional diferente das tradicionais instituições governamentais e de empresas privadas, abrange e contempla tanto o setor formal da economia, quanto aspectos bem característicos do que Ramos denominou de fenonomias, ou setor informal das fenonomias e isonomias. Isso é bastante interessante do meu ponto de vista. Nesse sentido, podemos supor que o processo alocativo dos quais resultam os projetos de coprodução e, de certa forma, esses projetos e essa produção da coprodução sintetiza, se não o modelo propriamente, pelo menos o resultado pensado por Ramos. E aí, daí eu tiro a importância efetiva do modelo em si e, principalmente, do processo de alocação desse modelo. Ainda que não se discuta e que o próprio processo de alocação não tenha a ver com o modelo, ele pode ser até desconhecido, mas o fato de a produção da coprodução refletir, né, conceitos e circunstâncias que estão contidas no paradigma paraeconômico, me leva a acreditar que esse processo de alocação de recursos pode ter elementos e deva ter elementos que sejam importantes para se entender propriamente o modelo, né, do paradigma paraeconômico. Daí a importância que eu dou a esse processo. Dito isso, eu gostaria de saber do professor Heidmann o que efetivamente reflete, é refletido do ponto de vista conceitual do paradigma paraeconômico, ou que seja, o que de fato consiste o paradigma paraeconômico, no sentido que lhe dá Ramos. Tá, ok. Para começar, o termo para-economia, né? Quer dizer, é uma economia paralela, né? Quer dizer, a economia não fica mais só na sociedade centrada no mercado. Ela agora é vista num sentido amplo. Então, tem duas observações que eu gostaria de fazer. Primeiro, esse livro retrata a teoria das organizações, ciência das organizações, que é um título muito ruim em termos de mercado no Brasil. Se você pega um livro de teoria das organizações,
com esse título você vai ter dificuldade de vender. Vai ter dificuldade, né? Tanto que o livro do Denhart que eu traduzi, eles publicaram com outro título, Teorias da Administração Pública, em vez de título original, Teoria das Organizações Públicas, né? Então, já tem um problema aí. O segundo, quando nós falamos em teoria das organizações, a gente pensa em micro-organizações. E todos os livros que tratam de teoria das organizações sempre vai falar em organizações micro e não organização total da sociedade, que é o interesse do guerreiro. O guerreiro quer apresentar um modelo que represente solução contra o modelo industrial, contra a sociedade centrada no mercado. Ele quer superar isso. É claro que ele não está dizendo que ele vai superar em termos totais. E tem muita reação, por exemplo, o exemplo que foi dado da produção, coprodução, por exemplo, já é uma inspiração em cima do modelo de mercado, aliás, da proposta paraeconômica do guerreiro, né? O objetivo que a sociedade centrada no mercado tem é um objetivo de produção. Quer dizer, a economia é responsável por produção e nessa condição ela realmente é bastante eficaz. Mas o guerreiro está preocupado com outra dimensão que está esquecida, que é a realização humana das pessoas que participam dessa sociedade. Por isso, quando ele apresenta a sociedade centrada no mercado para levantar qual é o problema e dar um nome para esse problema, chamado sociedade centrada no mercado, ou sociedade comercial, como dizia o Smith, né? Ele agora contrapõe uma outra organização, que ele chama de vida humana associada, né? E vida humana associada não pode ficar preocupada apenas com a produção de bens e serviços. Tem que também dar uma resposta do ponto de vista da realização das pessoas. Então, é aí que ele desenvolve esse modelo e delimita os espaços em função das características básicas para a realização humana, que permite que os indivíduos que participam dessa sociedade possam, ao mesmo tempo, resolver os seus problemas de necessidades de sobrevivência e também encontrar atividades gratificantes, né, que as elevem do ponto de vista civilizacional, que tenham satisfação de fazer coisas e fazer coisas que inclusive podem ser aproveitadas pelo mecanismo do mercado, né, e até ganhar a vida, né? Mas a preocupação dele, então, quando ele fala nesses enclaves, esse termo enclave é um termo, eu acho que é espanhol, enclave no inglês. A gente, quando vê a primeira vez o termo enclave, a gente pensa em ecologia. A gente pensa naqueles pedaços de natureza que são distintos num universo uniforme e, de repente, tem lá um trecho que tem características totalmente diferentes. A gente chama isso de enclave, né? E aqui o guerreiro usa esse termo para falar nesses sistemas ou subsistemas sociais que compõem o paradigma paraeconômico. Então, esses subsistemas, eles precisam ser variados. Tanto que ele tem a lei da adequação necessária, ou adequação da variedade necessária. Ele usa o termo adequação porque ele não pôde usar o termo variedade. Mas a variedade é necessária. É preciso que a sociedade apresente variedade de sistemas ou de subsistemas para poder traduzir essa potencialidade de realização das pessoas, né? E aí apresenta isso aí que a gente conhece, né? A economia está circunscrita ali, tem até um desenhinho aí que é do próprio guerreiro, isso aí é papel dele, né? Que ele marcou inclusive ali o espaço da economia, aquele tracejado ali, e botou embaixo inclusive a economia informal, né? Mostrando como essa economia informal perpassa um pouco a fronteira que delimita o lado direito e o lado esquerdo, né, no sentido assim de entrar um pouco para o lado da fenonomia
do vetor que separa a orientação pessoal da orientação comunitária, né? Também pega um pouquinho ali embaixo, né? A economia propriamente fica na parte de cima, e a economia informal teria um avanço distinto ali. E aí aparece, então, a economia lá em cima, o isolado, que eu na tradução acabei chamando de eremita. Eremita, usei o termo eremita porque o eremita representa exatamente essa lógica que está ali, do isolado. O que é um eremita? É o cara que se isola da sociedade, mas que tem uma vida regrada danada, né? Ele tem os seus valores e se isola. Se isola até fisicamente ele pode se isolar, não necessariamente, ele pode estar no meio da multidão, né? A multidão solitária, por exemplo, né? Do Rissman, né? Então, aquela parte prescritiva está toda no lado de cima desse eixo que orienta, e a parte de baixo, que são possibilidades objetivas que acontecem nas sociedades. Então, você tem uma esfera de mob, né? de horda, né? O turba, grupos. Aqui no Brasil a gente teve muita experiência com hordas no passado, sobretudo em relação às secas do Nordeste. Pessoas que não tinham mais água, não tinham mais condição, não podiam cultivar nada, de repente saíam das seus locais de residência, morada, e começavam a migrar, e iam parar em lugares que tivessem algum recurso, né? Podia ser um supermercado, podia ser um posto de gasolina, podia ser qualquer coisa, mas não tinha uma liderança. Era uma multidão, né? Sem uma liderança. Era a necessidade que estava criando aquela condição. E no lado de cá, mais do ponto de vista individual, pessoal, a anomia. Quer dizer, aquele pessoal que está na sarjeta, né? Está à margem da sociedade, que não se enquadra, né, na sociedade. São possibilidades objetivas que existem, né? Não tem como evitar, elas existem, né? E aí então estão esclarecidas, ou estão identificadas pelo menos uma meia dúzia, né, de sistemas ou subsistemas delimitativos. Cada um deles atende a uma dimensão nessa multidimensionalidade do ser humano, que é o que ele tenta superar em relação à sociedade centrada no mercado, que é uniforme, que é unidimensional, que só vê o ser humano como um ser econômico. Inclusive ele fala sobre a produção, né, como sendo a produção de bens e serviços que tenham valor de troca, mas é necessário que você tenha a produção de bens e serviços, enfim, de fruição da vida com valor de uso. E essa eu acho que é uma distinção extremamente interessante, que ele diz, olha, é necessário que a alocação de recursos se dê nos sistemas, né, em que você tem produção de bens e serviços que têm um valor de troca, mas é necessário também que as pessoas possam produzir bens e serviços que tenham valor de uso para elas. Daí o exemplo que eu dou da própria coprodução, que tem muito a ver com isso aí. O fato é que o Guerreiro não partiu de uma situação zero, vamos dizer assim, em que não há nada dessas condições na realidade. Elas existem. Basta fazer pesquisa, você vai identificar. Como algumas que já foram mencionadas, coprodução, por exemplo, né? Nós temos uma realidade em mutação. E quando vem um modelo desse, ele ajuda muito nesse processo, né? Ele nos incentiva a olhar para a sociedade, para ver a realidade, e temos referências específicas, né, teóricas, que nos orientam para isso.